Estamos quase encerrando essa jornada sobre o reino de Deus em Mateus. E estamos vendo algumas parábolas a respeito do reino. De que maneira o reino atinge a nossa vida e como ele muda a nossa vida e como ele trabalha com a nossa vida. E há algumas parábolas que Jesus está... Eu ouço qual dos dois? Esse? Tá bem. É porque eu estou testando um outro que vai aqui. Então, tá bem. Essa parábola é mais uma que ilustra o que é o reino de Deus na vida da gente. E essa parábola tem 4 momentos. O primeiro momento é o momento do convite. O rei ia fazer um banquete de casamento para o seu filho e manda o convite para que venham ao casamento. Esse convite se desdobra em 2 planos. Há um primeiro convite mais formal e há um segundo convite mais insistente. O segundo momento dessa parábola, de Mateus 22, é a da recusa do convite, que também acontece em 2 planos. Há uma recusa mais formal e há uma recusa mais ofensiva, mais agressiva. O terceiro momento é o momento da ampliação do convite, já que os primeiros convidados não aceitaram, o rei manda convidar todos os outros indistintamente. E o quarto momento dessa parábola é o momento em que o banquete já está acontecendo e o rei descobre um convidado que não estava adequadamente vestido para aquela festa, ou não tinha a veste nupcial, ou a veste encomendada para aquela cerimônia. Então esse convidado é retirado da festa. Bem, essa é a parábola de Mateus capítulo 22. Eu queria caminhar com vocês essa noite, porque nós estamos pensando sobre o que é o reino de Deus na nossa vida e como Jesus apresenta o reino de Deus acontecendo em diversos desdobramentos. Aqui nós temos pelo menos 2 desdobramentos que eu queria mencionar essa noite. Mas primeiro vamos falar dos 4 momentos. Depois eu quero fazer essas 2 aplicações. O primeiro momento é do convite. O rei vai casar o filho. E vai fazer uma festa de casamento, um banquete de casamento. E manda avisar os convidados. Esse é o detalhe. O que dá a entender é que os convidados já tinham sido convidados e já tinham aceitado. Então o que ele faz aí, no princípio do capítulo 22 de Mateus, no início da parábola, ele manda chamar os convidados que tinham sido convidados. Ou avisar os convidados que eles podiam vir. Então não era mais, porque pode estranhar a gente, poxa, mas eles eram obrigados a aceitar. Não é isso. Tinha tido um convite, o convite foi formalmente aceito, o banquete foi preparado para aqueles convidados que tinham aceitado o convite, e agora eles resolveram não ir, cometendo uma espécie de descortesia monumental com o convite do anfitrião. Então, não aceitam mais o convite, rejeitam o convite, voltam atrás na aceitação do convite. É claro que, num primeiro momento, a gente vê a reação do rei. Essa é uma recusa formal, eles mandam dizer que não vão mais. Tá bem? Então o rei tinha mandado os servos chamarem os convidados. Eles vão chamar os convidados e os convidados que já tinham aceitado o convite para o banquete que já tinha sido preparado em cima do aceite do convite, eles simplesmente dizem
desistimos de ir. Não vamos mais. É mais ou menos a impressão com a qual você ficaria se você convida seus amigos para um churrasco. E eles dizem, opa, estaremos lá, vamos lá sim. E aí você compra carne, compra carvão, compra acompanhamentos, contrata tudo, prepara tudo. E aí você diz, olha, já está na hora, a carne está no fogo, está aqui, podem vir. E aí eles me dizem, não vamos mais. Não vamos mais. Aí o rei, então, manda um outro convite mais incisivo, porque aí a palavra é outra, é a seguinte, espera, como não vem mais? Aí ele diz, já matei o boi, já sacrificamos aqui os animais, já preparamos a mesa, já está tudo armado, está tudo preparado, como assim não vem mais? E manda os servos dizerem isso. E dessa vez você não tem só uma recusa formal, você tem uma recusa mais agressiva. Eles dizem, não, nós não vamos mais, e espancam os servos que tinham ido buscar os convidados. Quer dizer, numa mensagem muito clara, que eles não só não iam, como não queriam ser repreendidos por não irem. Aí você tem o terceiro momento, em que o rei, quando vê que realmente eles não virão, diz, olha, esses que eu pensei que eram dignos do convite, não são dignos do convite. Então façam o seguinte, saiam por aí buscando qualquer um que venha. A partir de agora, esse banquete está aberto para qualquer pessoa que vocês encontrarem. Vão pelas ruas e tragam. Tem uma versão em Lucas dessa parábola, é uma versão diferente. À medida que os evangelhos foram sendo escritos, eles foram sendo escritos com as diversas tradições orais que se chegavam a respeito dessas histórias. Então, às vezes, um evangelho tem a maneira de contar diferente do outro. Além disso, além de serem informações diferentes, o próprio autor tinha propósitos diferentes. Então, Mateus queria apresentar o evangelho para uma comunidade judaica. Lucas queria apresentar o evangelho para uma comunidade gentílica, gentios. Gente que não era do chamado povo de Deus, que era para que eles entendessem que o evangelho também era para eles. Por isso que Lucas, na versão de Lucas, na versão dessa parábola que temos de Lucas, ele é mais detalhista nisso. Ele diz, vai lá, chama os aleijados, chama os cegos, chama os surdos, chama todo mundo que está nas valas, chama os mendigos. E ainda diz mais, ainda tem mais um pouco. O dono da festa chega e vê que ainda está sobrando lugar e manda eles voltar. Diz que está sobrando lugar ainda, manda vir mais gente. Essa é a ênfase de Lucas. Porque Lucas queria mostrar para as pessoas que não eram do povo judeu que o evangelho era para eles também, não importa de onde eles fossem. Por isso essa ênfase. Mas vamos voltar a Mateus. Então o rei manda trazer outros que não tinham sido convidados. Manda trazer. Vamos agora ocupar aqui os lugares com quem não tinha sido convidado antes. Se quem foi convidado antes não aceitou, então agora eu vou chamar quem não foi convidado. E pode dizer, é comida da boa, de graça, está tudo preparado, é só vir. Aí vem o quarto momento. Está todo mundo lá, comendo, bebendo, festejando, participando daquele banquete de casamento. E aí o rei vê que há um convidado que não foi vestido adequadamente. Isso é uma outra coisa que a gente entende muito à luz dos costumes da época. Havia uma exigência protocolar. A gente mais ou menos pode entender isso, porque também nós temos exigências protocolares para determinados eventos. Quando se trata de uma festa de casamento, por exemplo, a gente sabe que existe um padrão protocolar de vestes. E, obviamente, se nós estamos numa cerimônia de casamento
e entra um camarada sem camisa, de bermuda, chinelo de dedo e com uma prancha na mão, a gente vai dizer, bom, está entrando no lugar errado, não é? Porque existe um padrão para aquele determinado tipo de evento. Da mesma forma, se é um encontro de surfistas na Praia da Barra, ninguém vai chegar de terno e gravata. Então, para cada evento, há um padrão de vestes. A gente entende mais ou menos isso. Era muito mais ali, naquele costume da veste adequada para as núpcias. Então, esse convidado que não estava adequadamente vestido, ele é retirado. Ele não pode participar da festa porque não está adequadamente vestido. Bem, em termos simples e de maneira assim bem resumida, é óbvio que o texto tem outras nuances e a análise dele pormenorizada exigiria aqui muito mais tempo para isso, mas para o que eu quero dizer essa noite, em termos gerais, é mais ou menos essa descrição do que está acontecendo aí nesse texto. E como eu disse a vocês, temos aí esses 4 eventos que nos interessam. Há um convite, a recusa do convite, há outros convidados e há um convidado que não está adequadamente vestido. São esses 4 momentos e eu queria fazer uma aplicação voltada para 2 horizontes. O primeiro horizonte para o qual quero fazer essa aplicação é a respeito da proclamação do Evangelho para quem não conhece o Evangelho. Na verdade, a rigor, Jesus estava contando essa parábola de maneira muito estrita para dizer que a liderança do judaísmo da época, sacerdotes, mestres da lei, rabinos, o povo do templo de Jerusalém, aquela turma toda, estava todo mundo sendo considerado indigno porque não criam neles. Então vocês não creem em mim? Vocês não creem que eu fui enviado por Deus? Vocês não creem no que eu digo? Então vocês que eram os convidados e estão se recusando a aceitar o meu convite, vocês não considero mais vocês dignos de convite. Então é como se Jesus estivesse dizendo para aquele povo que se julgava escolhido, para aquela casta sacerdotal que se julgava eleita, para aquele clero escriturístico de intérpretes da lei, de rabinos, de templários, que se consideravam sócios de Deus, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, vocês todos, para mim, não são mais dignos do convite. E quando ele manda o convite para o outro grupo, que não estava convidado anteriormente, Jesus estava se referindo justamente àquelas pessoas a quem ele estava indo e para quem essa turma torcia o nariz. Os publicanos, os chamados pecadores, as mulheres, os marginalizados, aquelas pessoas de quem eles faziam pouco caso, gente que eles achavam que não merecia o paraíso, gente que eles achavam que nunca chegariam ao reino. Jesus diz, esses aí é que agora são meus convidados. Eu estou indo para aqueles que não são considerados dignos. Então é como se Jesus estivesse dizendo, olha, vocês que se acham dignos, para mim não são mais. E esses que vocês não acham dignos, são eles que eu estou chamando. Então, logo, em primeira instância, a rigor, ali, na aplicação mais imediata, esse foi o objetivo de Jesus. Era uma crítica pontiaguda, certeira, com endereço certo, com destinatário certo. Jesus estava criticando aquela liderança religiosa que o desprezava e desprezava seus discípulos. Dizendo a eles que para Deus, os dignos eram esses que eles desprezavam e não eles, como eles pensavam ser. Então essa parábola está aí, e foi escolhida por Mateus para ser registrada ali, ou pela comunidade matiana, foi escolhida essa parábola e colocada aqui para isso, para ter esse efeito, para alcançar esses leitores.
Esses leitores que achavam que Jesus tinha vindo, por exemplo, só para os judeus, e não, Jesus veio para todos. Por isso que Lucas, que defendeu muito a ideia do evangelho universal, o evangelho para todos, não só para um povo escolhido, mas para todos. É por isso que Lucas é muito mais enfático quando diz, não, agora traz todo mundo. Traz cego, surdo, aleijado, pobre, manco, pode trazer. E tem muito lugar aqui, vai trazendo. Nesse sentido, há uma aplicação muito direta a nós sobre o evangelho proclamado por Jesus. O evangelho proclamado por Jesus, que é para todos, o evangelho proclamado por Jesus, que é para a gente, ele é um convite que pode ser recusado e que recusam. O que essa parábola nos diz, a mim e a você, é que o evangelho de Jesus se apresenta a nós como um convite de Deus. Embora não seja uma imposição divina, ele é um convite para o qual nós não temos como ficar em cima do muro. Diante do convite feito, diante da anunciação do amor de Deus, diante da anunciação da graça de Deus, diante da proclamação do que Deus resolveu fazer para a nossa salvação e para a nossa redenção, não tem como ficar imparcial, ou aceitamos ou rejeitamos. Ou abrimos o nosso coração para isso, e abraçamos essa demonstração de amor, e cremos nisso, e deixamos que essa mensagem de graça nos transforme. Ou então nós rejeitamos, e dizemos, não quero isso, não é para mim, dispenso, não creio em nada disso. O que não tem como é não ter nenhuma reação, porque não há mais esse espaço. Não está um espaço onde possamos ficar indiferentes. Diante da manifestação do amor de Deus, da graça de Deus, diante da manifestação do Evangelho, diante do impacto de Jesus, ou nós o aceitamos, ou cremos nele, ou seguimos, ou o rejeitamos, ou viramos as costas para ele, ou seguimos nosso próprio caminho sem que ele nos incomode. Esse convite do amor de Deus, do Evangelho e da graça, ele nos leva a uma reação. Então, a primeira aplicação dessa parábola é para todos aqueles que, diante do Evangelho, precisam tomar uma decisão. Diante do Evangelho, precisam abrir o seu coração e aceitá-lo e crer nele, crer e confiar nesse amor, nessa graça, nesse convite, nesse banquete preparado, nessa festa preparada, ou simplesmente dizer não. Há um detalhe muito interessante, porque uma das recusas das pessoas que disseram não foi espancar os servos enviados para trazê-los, e foi justamente o que aquela elite religiosa fez com Jesus. Sacerdotes, mestres da lei, fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos, se juntou todo mundo para matar Jesus. Se juntou todo mundo para julgar e matar Jesus. Exatamente como na parábola aqueles homens fizeram com quem o rei havia enviado para convidá-los. Então é claro que essa parábola estava sendo dirigida a essas pessoas. E é claro que essa parábola fala muito a nós, porque ela fala sobre aceitação ou rejeição. Há uma carta no Apocalipse em que Jesus diz, eu estou à porta e estou batendo. Se você abre a porta, eu entro. Se você não abre a porta, eu não entro. Quando Jesus foi passando nos evangelhos e chamando as pessoas para segui-lo, ele dizia, segue-me. E a pessoa podia segui-lo ou não. Nós temos histórias de pessoas
que se deixaram tocar pelo chamado de Jesus, que se tornaram discípulos dele e tiveram suas vidas transformadas, mas também tivemos pessoas que quando Jesus falou, você quer me seguir? Ela pensou e falou que não. Preferiu não, deu as costas, foi embora. O fato é que o Evangelho nos coloca nessa posição de aceitação do seu amor, de aceitação da sua graça, de abertura do nosso coração e de seguimento de Jesus. Uma resposta precisa ser dada, seja sim, seja não. O Evangelho nos coloca nessa condição de termos de escolher, aceitar ou rejeitar. Então esse é o primeiro horizonte de aplicação dessa parábola. Se você essa noite não conhece o Evangelho de Jesus, nunca ouviu falar do amor e da graça de Deus manifestado em Jesus, ou se você já conhece, já ouviu falar, mas ainda não se decidiu, essa parábola é justamente para você. E é um convite aberto para que você creia, abra o seu coração, aceite a mensagem do Evangelho, aceite o amor de Deus, aceite a graça de Deus. Porque essa graça e esse amor são transformadores e podem fazer isso por você. Muito especialmente porque, e agora lembrando do homem que estava inadequadamente vestido, o Senhor Jesus já providenciou as nossas vestes para nós participarmos desse banquete. Ele já nos vestiu com o seu sangue. Ele já nos vestiu com o seu sacrifício. Nós não temos as vestes para entrar nesse banquete. Quem nos dá essas vestes é Jesus. Nós não temos as vestes adequadas. Não temos. No jardim do Éden, Adão e Eva tentaram se esconder nas folhas de figueira. Não serve. Deus precisou cobri-los com a pele do cordeiro. E ali você já tem essa imagem. Nós não podemos tecer para nós mesmos as nossas vestes. Diante de Deus, a única veste que podemos usar é a veste do Cordeiro, a veste que foi providenciada pelo que Jesus fez por nós, por seu amor e por sua graça. Então, quando você aceita esse Evangelho, quando você crê nesse Evangelho, o Senhor Jesus Cristo está cobrindo você com a sua veste. E diante de Deus, nós somos, como diz o apóstolo Paulo, justificados por Ele. Ele é o justo e nele nós somos justificados. Ele é o Redentor e nele nós somos redimidos. Ele é o Salvador e nele nós somos salvos. Ele é o eleito e nele somos eleitos. Ele é o predestinado e nele somos predestinados. Ele é o Filho e nele nos tornamos filhos. Jesus nos veste para o banquete do Senhor. Então fica esse apelo. Você que ainda não crê no Evangelho, está aqui esse chamado para que você abra o seu coração e creia. Há uma segunda aplicação que eu quero fazer. Agora é para quem já crê. Agora para os de casa. Agora é para quem já é discípulo de Jesus. Essa parábola também tem aplicações. Porque há uma série de convites que Deus está sempre nos fazendo, a nós que somos seus servos, a nós que somos seus discípulos. E no mesmo padrão, Ele convida, podemos aceitar, rejeitar, Ele insiste. E todos nós, de alguma forma, quando somos discípulos de Jesus, estamos sendo convidados por Deus, justamente por sermos discípulos de Jesus, a conhecer melhor a sua palavra. Somos convidados a entregar ao Senhor as nossas vidas para servi-lo. Somos convidados e chamados a abençoar os outros com as nossas vidas. Somos convidados e chamados por Deus a compor
o corpo de Cristo, a compor a igreja de Cristo e a servir a Cristo na sua igreja, no seu corpo. Somos chamados a sermos santos, somos chamados a andar de acordo com os ensinos da palavra de Deus, somos chamados a amar a Deus e amar o outro, somos chamados a ser bênção da graça de Deus para o outro, somos chamados, como eu disse hoje pela manhã, a lavarmos os pés uns dos outros e a servirmos, somos chamados a cumprir as virtudes do fruto do Espírito que estão estabelecidas para nós. Bem, quando seguimos a Cristo, Deus também nos chama para uma série de coisas. Ele chama você para servi-lo, para ser uma bênção a outros. E de novo, há o risco sim de você rejeitar, de você desobedecer, de você não querer. Há um risco grande de você se tornar um cristão nominal, que só é cristão na fachada, mas não alimenta nem aprofunda a sua comunhão com o Senhor. Há um risco, sim, de você ter a Bíblia na sua estante, mas não se interessar em estudar a palavra e principalmente em aplicar a palavra na sua vida. Há o risco, sim, de você se acostumar a agradecer as bênçãos que Deus dá a você, sem se sentir nem um pouco incomodado em ser uma bênção de Deus para o outro. Há o risco, sim, de você ficar atrás de dons do Espírito, sem que você perceba que mais importante do que ter dons do Espírito é você ser um dom de Deus para as pessoas. Há o risco, sim, de você achar que basta conhecer os textos bíblicos e saber esses textos bíblicos de cor, sem que você mesmo seja uma Bíblia aberta de Deus para que as pessoas leiam em você. Há o risco, sim, de você chamar Jesus de Senhor só no credo, só na confissão doutrinária, só na oração formal, mas viver sem esse verdadeiro senhorio de Jesus sobre a sua vida. Há uma série de riscos que podem estar acontecendo conosco quando nós não ouvimos os chamados que Deus nos faz. E que vai nos fazendo sempre, a partir do momento em que estamos seguindo a Cristo e que estamos em comunhão com Ele, Ele vai nos chamando para uma série de coisas. É você que Ele quer usar. É a sua vida que Ele quer usar. É você que importa para Ele. E para nós que seguirmos a Cristo, o importante é lembrarmos que crer não é outra coisa senão obedecer. Crer significa obedecer a Cristo. Crer significa colocar em prática os ensinos de Cristo. Não há outra maneira de crer. Se você diz, eu creio, mas não vive o que o Evangelho ensina a você, você não crê nada. Você pensa que crê, você está se auto-enganando, você está enganado consigo mesmo. Você acredita numa mentira. Não existe fé sem obediência. Não há como crer em Jesus e seguir a Jesus sem se interessar em viver o que Ele ensina. Sem se incomodar profundamente em colocar em prática de tudo aquilo que Ele nos ensina. Então, essa noite, eu queria também fazer uma aplicação para você. Essa parábola pode se aplicar, sim, a quem ainda não conhece o Evangelho e precisa do Evangelho em sua vida. E precisa abrir o seu coração para a graça e para o amor de Deus. Sim, se aplica ali. Mas também se aplica a nós, corpo de Cristo. A nós que já o seguimos. A nós que não conseguimos ouvir a voz de Deus nos chamando para uma série de coisas para as quais Ele nos chama sempre. E nos chama repetidamente. E é preciso que ouçamos a sua voz e obedeçamos, e de fato nos tornemos discípulos
e servos verdadeiros do Senhor. Que esta parábola de Mateus nos mostre que o reino é isso. O reino é ouvir o chamado de Deus para o Evangelho e ter o coração aberto para esse Evangelho e deixar esse Evangelho mudar a nossa vida. Mas o reino também é estar seguindo a Cristo e ter os ouvidos abertos para os chamados de serviço, de consagração, de santificação, de vida e de obediência, que o Evangelho também faz a todos aqueles que estão seguindo a Cristo, porque afinal de contas, crer é obedecer. Quem crê e não obedece, não está crendo coisa nenhuma. É preciso que creia de verdade para obedecer de verdade ao Senhor.